Olá, eu sou Paulo C. Ferreira em mais um vídeo de FreeCAD para iniciantes. Nesse exercício utilizaremos essa imagem aqui, o link da imagem está na descrição do vídeo. Vamos utilizar o Part para esse exercício e eu estou utilizando já a versão oficial do FreeCAD, a 1.1.0. Então vamos começar com um novo arquivo. Aqui, primeiramente, nós vamos fazer toda a parte sólida, depois começaremos a fazer a parte interna com os cortes. Aqui também eu já fiz o teste, o raio de 2 ele fica muito grande, ele acaba avançando aqui nessa perfuração, então eu vou entrar com o valor de 1. E aqui eu vou entrar com o valor de meio. Então vamos começar. A visão aqui é lateral, então aqui é a visão frontal, e vamos começar fazendo essa parte aqui. Então vamos criar aqui, primeiramente, uma pastinha, onde vamos colocar todos os sketches. Vamos começar então com um novo sketch. Eu vou pegar a visão lateral. Aqui eu vou fazer apenas a metade, depois eu vou fazer o espelhamento. Então vamos escolher aqui um arco. Seleciono aqui para o centro, mas a altura eu não tenho. O que eu tenho é o raio, que é 36. Eu tenho aqui a distância também é 36 de ponta a ponta. E aqui é 18, diâmetro de 18. Então 18 divididos por 2. Então o arco aqui está pronto. Agora eu vou aproveitar e vou fazer também a parte aqui da flange. Então nós temos aqui um raio de 18. E aqui a espessura dela é entre as duas é 44. Então aqui é 44. Ok, podemos fechar. Vamos agora então aplicar um revolve. Vamos escolher aqui o eixo Y, direção no eixo Y. E pronto. E já vamos aplicar também o Fillet. Selecionamos aqui e aplicamos o Fillet. Vou manter raio de 1. Ok, então agora a gente pode fazer depois a união deles. Antes de fazer a união, eu vou fazer agora essa parte central aqui. Ó. Vou fazer essa parte central e aí depois eu faço a união deles. Para fazer então essa parte central aqui, vamos fazer uma circunferência aqui no 00. Diâmetro de 18. Então vamos criar um novo sketch, agora a vista superior. E vamos aplicar uma extrusão de 22. Aí temos mais um para fazer. Aqui dá para fazer de duas formas. Você seleciona a face e cria um novo sketch. Ou você vai criar um novo sketch na vista superior e vai fazer o deslocamento dele. Então eu quero que ele se desloque 22 também. E aqui vamos ter um diâmetro de 26. Onde agora a gente vai aplicar uma extrusão com 2 na direção negativa. Então com ele selecionado. Então basicamente toda a parte externa sólida nós já temos. Agora é só fazer as operações booleanas e o espelhamento. Então primeira coisa, vamos fazer esse espelhamento aqui. Eu quero o eixo X e o eixo Z. XZ.
seleciono aqui e peço uma união. Por mais que você só selecione uma parte da peça, ela vai entender como a peça toda. Agora a mesma coisa eu vou fazer com essa e essa. E essa daqui e essa daqui. Pronto, temos todos eles agora unidos. Falta apenas na parte externa fazer o fillet. Aqui eu vou fazer o fillet com meio. Vamos aumentar para 1. É, 1 ficou melhor. É só esse daqui que eu tive que diminuir de 2 para 1, porque ele está com 2, pelo menos aqui com a minha experiência aqui, ele passa um pouquinho da perfuração. É claro que como é um exercício não tem problema. Se fosse um projeto, teria que seguir as cotas do projeto. Então, nós já temos toda a parte externa pronta. Agora a gente vai precisar começar a fazer a parte interna. Primeira coisa que a gente vai fazer é essa parte aqui. A parte interna ela vai ter basicamente duas fases. A primeira fase é fazer esse corte aqui interno e aí depois fazer essa parte interna. Então, primeiro vamos fazer esse corte interno. Então, vamos começar com um novo sketch. Eu também vou pegar a vista lateral. Viu na altura do plane, ou seja, dá para ter a visão sem nada na frente. E vamos começar da mesma forma como a gente começou a parte externa, com um arco. Aqui agora o raio é de 33. E a boca aqui é de 10 de diâmetro. Então é 10 divididos por 2. E ele vem a... Aqui ele vem a 44 divididos por 2. E aqui ele vem dessa borda para cá a 5. Então eu vou pegar agora como referência essa borda. Preciso manter ela como referência de construção. E vou aplicar aqui uma distância de 5 milímetros. Ok, agora é só fechar. Totalmente restrito, podemos fechar. E vamos aplicar um revolve novamente. Jogo ele para cá. E aplico um revolve, também no eixo Y. Eu não vou renomear ele como cut, porque eu preciso de todos eles juntos para poder fazer o corte. Então, por último, eu vou deixar ele com o nome com a cor vermelha. Então, agora a gente vai fazer essa parte interna aqui. Essa parte interna vai ter duas, como a gente fez a parte externa. Vai ter essa parte aqui, que também vai servir de corte, e essa parte aqui. Então, primeira parte, diâmetro de 14. Então, novo sketch, vista superior, 14. Vamos aplicar também uma extrusão de 22. Primeiro joga para cá. Extrusão com 22. Vou criar um novo sketch. Já jogo ele a 22. E agora aqui ele vai ter 18. E a espessura vai ser 1. Então vamos aplicar a extrusão com 1 milímetro reversa. Pronto. Então agora vamos começar a fazer primeiro o espelhamento. Vamos aplicar aqui no plano XZ. Então seleciono aqui com o Ctrl ligado. Pronto, agora sim. Então essa fusão aqui é uma fusão de corte. E eu costumo deixar vermelho. Quando o projeto é muito grande,
Você tem uma árvore de projeto aqui bem extensa, às vezes é bom você ter isso daqui para você poder fazer verificações de alguma correção que se precise. Então, agora, a gente precisa fazer... Ah, tem mais esse detalhe aqui, ó, que faltou. Então, a gente precisa fazer essa extensão aqui. Então, eu vou voltar lá, nesse primeiro Revolve, e vou editar esse daqui. Então, esse cara aqui eu vou deletar. Vamos alterar a cor para vermelho. E agora a gente pode fazer a operação booleana. Não tem nenhum filet interno. Não temos aqui nenhum filet interno, então agora é só aplicar a operação booleana. Então seleciono esse daqui que eu quero que seja cortado e esse daqui que vai servir de corte. E venho aqui em Cut. Ok. A geometria está boa, não teve nenhum erro. Então agora o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer essa parte interna aqui. Então a parte interna aqui vai ter uma perfuração circular. A altura é 5, ele fica bem no centro. E daí vai ter um segmento para cá e um segmento para cá, que é o que vai isolar essa válvula. Então vamos começar fazendo, e essa parte interna aqui também ela é retangular. Então o que vai ser feito? Eu vou fazer essa primeira metade aqui. Aí depois, ou posso fazer uma extrusão inteira, também não tem problema. Aí depois eu vou fazer uma outra geometria que vai servir de corte, que ela vai ficar, essa geometria ela vai ficar entre essa parede e essa. Então aqui é 36, aqui é 33. Eu vou fazer uma parede aqui com 34 mais ou menos, 35. Vai ficar bem aqui no meio. E ela não vai ser como essas duas aqui, ela vai ser externa. Justamente que é para poder fazer esse corte e depois fazer uma operação booleana com essa. Então vamos começar. Então eu vou fazer ela na vista lateral. Vou criar um novo sketch, vista lateral. View na altura do plane, ou seja, vai tirar tudo da frente. Então nós já temos aqui como é que está o corte interno. Então nós temos, vamos pegar aqui um retângulo com centro. Esses dois aqui vão ficar por enquanto apenas como construção. Eu sei que a largura é 12 e a altura é 5. Pronto, agora eu preciso fazer essa separação. Então temos essa linha que começa aqui embaixo e essa daqui começa aqui em cima. Não dá para pegar aqui no meio, tá? Porque como aqui é 2,5, a largura aqui é 2, então eu não sei qual que vai ser essa altura. Por enquanto, pelo menos não sei. Aqui a impressão que dá é que ele está bem no centro mesmo. Mas vamos fazer assim, vamos colocar ela, vamos fazer um segmento sem ser no centro. Então, primeira coisa, vou deixar essas duas aqui paralelas. E essas duas aqui também. Não confundir com igualdade. Vou deixar essa parte aqui perpendicular. E daí essa distância aqui eu vou colocar como 2. Ó, ela passa um pouquinho, só que a gente vai precisar acertar o ângulo dela. E dependendo do ângulo, ela vai acabar encostando aqui no meio, que é o que a gente vai fazer depois. Então vamos deixar uma igualdade entre esses dois também. E eu vou colocar uma igualdade entre esses dois aqui também, ó, os dois da ponta. Aqui e aqui vamos deixar com referência aqui também, ó, esse ponto com esse eixo. Então agora o ângulo já está certo. Agora falta fechar. E tem que pensar justamente naquela estrutura que vai ser feita posteriormente. Então eu já vou criar aqui um arco.
vai ser apenas como uma referência. Vou fazer desse lado aqui. Então, 36, 33, 34,5. E eu quero que ele fique bem no centro. Então, eu vou tirar essa restrição aqui. Vou criar uma linha entre esses dois pontos, também de construção. Ó, tudo isso daqui é linha de construção, porque vai servir de referência para mim. Então, agora esse ponto com essa linha, eu quero que ela fique centrada, simétrica. Pronto. E eu vou deixar essas duas aqui alinhadas. Então, agora eu sei mais ou menos até onde ela pode vir. Porque eu vou fazer depois utilizando justamente essa medida aqui para poder fazer o corte. Então, agora eu posso colocar aqui uma cota qualquer. Vamos deixar com 8. E pronto. Está totalmente restrito. Podemos fechar. Vamos jogar esse daqui para cá. E eu preciso que ele passe. Ele não tem problema se ele passar um pouquinho. Então, com esse daqui selecionado, vamos aplicar uma extrusão. Ela vai ser simétrica. Então, nós temos aqui raio de 36. Vamos colocar aqui 50. 50 ficou muito. Então, vou selecionar aqui. Vou diminuir para 36. Vamos diminuir mais um pouquinho. Vamos diminuir para 30. 30 tá bom. 30 tá bom. Ok, então agora o que a gente vai fazer? A gente precisa cortar essa peça aqui. Aí tem que ficar para ela poder se encaixar nessa parte interna. Então agora a gente vai fazer um outro sketch, também na vista lateral. Eu vou habilitar esse daqui novamente. View na altura do plane. E eu vou pegar justamente essas duas referências como eu fiz da vez anterior. Vou criar um arco. Raio de 34,5. Vou deixar ele até aqui. Pegar essa referência aqui e pronto. E agora eu vou fechar externamente. Ó. Então eu venho para cá. Desabilito aqui para poder ter uma noção de quanto que eu vou fechar. Vou deixar mais ou menos aqui. Vamos aplicar então agora um revolve. Eixo Y na direção Y. Ó, tem que aumentar um pouquinho mais, então vamos voltar lá no sketch. Vamos aumentar esse daqui de 11 para 12. E vamos aplicar o revolve no eixo Y novamente. Então agora vamos começar a fazer o espelhamento. Plano ZX. Selecionamos os dois e aplicamos uma união. E agora a gente vai fazer o corte, a extrusão e a fusão. Só que a gente vai fazer agora, aliás, a gente vai aplicar um corte.
Então vamos voltar lá. Essa daqui eu vou aplicar, vou renomear como fusão cut. E agora a gente vai aplicar uma união entre eles. Esse daqui e esse daqui. Vamos ver aqui, colocar uma transparência para ver se a geometria tá ok. Olha lá, ficou certinho. Eu já podia ter aplicado o corte aqui também, mas podemos aplicar isso agora. Então nós temos agora dois cortes para fazer, esse corte interno e esses cortes externos. Então vamos começar com o corte interno. É um diâmetro de 8 e é passante aqui nessa parte da peça. Vamos então começar com um novo sketch, vista superior. Então temos aqui 8 de diâmetro. Vamos aplicar então uma extrusão de 5 milímetros. Simétrica, 5 simétrico. Aí, 5 simétrico, vamos aplicar também aqui, renomear como cut. E vamos aplicar aqui o corte. Agora a gente precisa fazer esse corte aqui. Então, primeiramente eu vou fazer uma peça, que vai servir de corte. Eu vou daí depois aplicar um array, mas vou ter que utilizar o draft. E aí fazer o espelhamento e daí fazer corte de um lado e corte do outro. Então, vamos começar com um novo sketch. Então, nós vamos ter aqui 44, 22. Então, vou fazer um sketch vista frontal. Vista frontal, 22 de distância. Viu na altura do plane. Vamos fazer aqui a circunferência. Distância de 14. Diâmetro de 4. Ok. Agora vamos aplicar aqui uma extrusão com 5 milímetros. Vamos deixar com 4 milímetros. 4 milímetros. Então, agora eu não vou aplicar o nome e nem a cor, eu vou fazer alteração. Aliás, a cor eu vou fazer alteração. A cor dá para alterar, porque dele já vai fazer o array para mim com a cor modificada. Então agora vamos mudar para o draft. Com essa extrusão selecionada, eu vou aqui no Polar Array. Vou entrar aqui com o valor 4. Reset Point para ele ficar no ponto 00. Clico aqui mesmo e bato Enter. Ele vai fazer em outro eixo. Então o que você faz? Seleciona aqui o array que foi criado, vem aqui em Data e vamos procurar pelos eixos. Ó, ele selecionou o eixo 1, então eu quero o eixo, aliás, o eixo Z. Então vou selecionar o eixo Y e apago o eixo Z aqui, ó. Coloco 0. Volto lá para o Part. E agora eu vou espelhar esse array nos planos X e Z. Então aqui nós temos o array e o espelhamento do array. Vou aplicar a cor também. E aqui eu vou mudar o nome. Então aqui é um cut. Por que eu faço isso? Porque são dois elementos distintos. Ó. O array e o espelhamento do array são dois elementos distintos. Então primeiro, para fazer o corte, eu vou selecionar o corpo e o array e aplico um corte. Aí seleciono o corpo novamente e o array, o mirror o espelhamento do array. E a peça está pronta. Aí para você fazer a exportação dela, tem que selecionar daí a peça que você quer exportar. Então no caso essa daqui.
Eu vou aplicar aqui uma transparência para ver a geometria interna como é que ficou, se está tudo ok. E vou fazer a alteração da cor. Lembrando que quando você faz a alteração aqui, ele não está alterando aqui a extensão, você tem que fazer isso na mão. E o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa um comentário e até o próximo vídeo.